Fala pessoal, hoje eu vou estar ensinando aqui a fazer uma simulação CFX de uma CVT para você verificar o fluxo de ar nela. Ah, Primeiramente você tem que ter a sua CVT, né? Seu modelo base no SolidWorks. Ah, e tendo o primeiro modelo, você vai, a gente pode ver que ele é bem complexo. Então você vai ter que fazer na verdade uma simplificação dele, das polias aqui de dentro, pro ANSYS ele conseguir analisar e fazer uma malha boa. Ah, então, eu não vou mostrar, né, como vai ser feita a simplificação. Eu já tenho a simplificação da minha CVT aqui, mas basicamente é só você manter as proporções aqui das polias e da hélice, né, não alterar o tamanho delas que funciona. Então, eu vou mostrar aqui a simplificação das polias aqui. Elas basicamente ficaram assim, bem real, algo bem simplificado, né? Mas vai servir pra gente. O segundo detalhe que a gente tem que se atentar é que, apesar da CVT real ela ser algo, como que eu posso dizer, ela ter o espaço vazio dentro dela, né? Uh, Pra gente, o mais interessante vai ser fazer ela oca. Então, você pode ver que o HUD aqui, o tube snorkel, é totalmente fechado. Se eu colocar aqui a tampa e a capa dela, vocês vão ver que ela vai ficar fechada. Deixa eu colocar a tampa primeiro. Ah, opa. Aqui a gente vê que esse buraco aqui, ele é fechado. Se olhar por dentro, tirar as polias, né, da frente, você vai ver que ela é fechada mesmo que precisasse ter uma abertura ali. Isso daqui é um ressalto, né, porque é por onde o ar vai sair. Então, o que eu fiz foi, em vez de fechar totalmente, eu deixei tipo a 1 milímetro de distância aqui, um gapzinho, porque depois vai ser mais fácil da gente definir como uma área de saída de ar. Também é importante, eu vou colocar de volta a simplificação e para mostrar que realmente tem que ser tudo fechado. Eu tinha suprimido esse componente aqui, mas eu vou dessuprimir. Daí vocês vão ver que vai aparecer uma parede interna aqui, que vai cobrir as polias. Você viu? Então, elas ficaram agora totalmente cobertas, as polias. Ficou essa parte para fora, né? Mas daí essa vai ser... A tampa vai servir para a capa, na verdade. Ela vai servir para cobrir o resto. Bom, eu vou... É que como eu abri a antiga, ela tá dando um monte de problema agora na atual. Então eu vou fechar e abrir de novo. Agora ele voltou ao normal aqui, não tá dando nenhum problema, nenhum erro. O primeiro passo que a gente vai fazer, depois que você tiver feito ela inteira maciça por dentro, né? A gente pode ver de novo. Uh, Ela é totalmente maciça por dentro. E depois que você colocar também esses ressaltos aqui para simbolizar os seus furos de saída, né? A gente tem que exportar isso como um arquivo pro ANSYS. Então a gente vem aqui, salvar como, salvar documentos. Calma aí, a gente primeiro seleciona também as áreas que a gente quer. Salvar como, não vou reconstruir. E daí você coloca como um ponto step. Você pode ver que aqui eu tenho vários, né? Eu fiz vários testes antes de conseguir fazer a simulação. Mas eu vou colocar então como
CVT e capa vídeo para ficar certinho. Sendo eu usar o que eu tô fazendo aqui agora, não usar outro. Então a gente vai salvar então como ponto step AP203 e salvar. Não deseja exportar somente os objetos selecionados? Sim, porque eu só quero o que eu selecionei aqui. E aqui ele salvou, então. Vou abrir o ANSYS. E daí a gente vai fazendo junto. O intuito desse vídeo mesmo é porque o ANSYS ele é uma ferramenta bem chatinha quando você não sabe fazer as coisas, então eu penei bastante para descobrir como fazer essa simulação de verdade. Eu fazia ela com a caixa opaca, opaca não, oca, né, por dentro, sem aquela parte sólida, mas tem que ter a parte sólida para ela funcionar. Ok. Bom, vai ser uma simulação CFX. Aqui a gente vai dar um clique direito na geometria e daí vai importar o que a gente acabou de fazer, que é o CVT e capa vídeo. Com isso, a gente vai clicar com o botão direito e editar no Design Modeler. Ok, ele não vai gerar nada, né, primeiro. Então você tem que dar primeiro um Generate para ele carregar. E aqui você pode ver, né, que ele tem as partes. A gente vai ter que criar algumas coisinhas. A gente vai vir em Create, Boolean, Operação Night, e a gente vai unir primeiro tudo que for a parte de fora, né? Então tudo que for a da tampa, da capa e do snorkel. Esses aqui. Você dá um apply e generate. Você vê que ele junta tudo em um só, né? Esse boolean. Agora pro segundo, vai ser create, boolean unite também, só que vai ser daí da hélice com a polia que ela tá acoplada. Dá um apply, generate. Ele então juntou também essa hélice com essa polia, já que elas fazem parte da mesma coisa, né? Ou seja, a gente tem a parte de fora e um para a parte de fora, né? Um corpo e dois para a parte de dentro, né? Que são as duas polias e a hélice. Com isso, a gente vem aqui no corpo e coloca aplica ele como fluido em vez de um sólido. Os outros dois a gente deixa em sólido. A gente vai ter que fazer mais uma operação aqui, só que agora de subtract o segundo. O target bodies vai ser a capa inteira e os two bodies vai ser as duas polias com a hélice. E aqui a gente vai colocar para preservar os two bodies. Por fim, a gente dá o generate. O que ele vai fazer aqui? Ele basicamente vai, como a nossa CVT ela é totalmente maciça por dentro, né? Totalmente sólida por dentro. O que ele faz aqui vai ser uh, cortar, vamos dizer assim, retirar a parte maciça onde tem as nossas polias e a hélice. Então, tipo, ele vai realmente criar uma região de corte aí. Para elas que vai virar outra coisa. Então, é por isso que daí a nossa simulação vai funcionar depois. Enfim, aqui a gente fez o que precisava já na geometria, a gente pode fechar. E agora a gente vai para malha, edit,
Demora um pouquinho pra carregar, né? Ok. O que a gente precisa fazer aqui é basicamente só gerar a malha mesmo. Então vem aqui, dá generate, ele vai fazer a malha para as três partes, né? Os três corpos que a gente deixou. E o que acontece? Na malha, você pode editar o tamanho dela, se você quiser. Por exemplo, como default, ela tá que os elementos eles têm que ser de 45 milímetros, mais ou menos, né? Esses triângulozinhos, hexaedro, quadrado. Mas você pode editar o tamanho deles e colocar algo menor. Tipo, por exemplo, deixar só o default como 20, né? E o max size como menos também, por exemplo. Deixa o default como 5 e o max size como 15, que daí o máximo que ele vai ser é de 15 milímetros, né? De tamanho, né? Mas eu acho que ele tá bom assim pra mim. Até porque eu quero fazer algo mais rápido pro vídeo em si. Então eu achei ele bom desse jeito. Mas se você quiser, você pode editar e dar uma refinada, né, na malha. Tá, quando você tiver com a sua malha pronta, o que você vai fazer é vir aqui e dar um update pra gente conseguir depois fazer a próxima etapa. É bem rapidinho, essa parte já fez, então dá pra fechar. A gente agora vai pro setup, né, da simulação, onde a gente vai definir os parâmetros. Quando você abrir o setup, ele já vai vir com um domínio já pronto, mas a gente vai fazer o nosso mesmo, porque vai ser mais preciso. Então, para a gente fazer, a gente deleta aquele primeiro e depois a gente vem aqui em cima em domain. A gente vai fazer primeiro o domínio do fluido. Aqui, domain type fluid domain. A gente vai colocar como sendo a caixa inteira, né? Que a gente tem a polia da segunda e a da caixa, né? Então vai ser a caixa que a gente vai escolher se vai ser um gás ideal, se vai ser ar em 25 graus Celsius, se vai ser uma simulação com água. Eu deixo no ar com 25 graus Celsius porque eu acho bom. Eu acho que não precisa mudar muito aqui. A pressão de referência a gente deixa em OTM mesmo. É estacionário, então a caixa em si não está se movendo. E você tem alguns outros parâmetros aqui para mexer. O solucionador você pode mexer aqui. Eu não sei muito bem o que cada coisa faz, mas eu acho que dá para vocês fazerem alguns testes, né? Então aqui eu só mexi realmente definindo o domínio e deu um ok agora. Agora você vai ver que ele tem o domínio do fluido. A gente vai ter que criar também um boundary, que são daí as regiões que a gente vai delimitar as coisas. Então a gente clica em boundary aqui. O boundary one vai ser do tipo inlet, que é a entrada de ar, e a gente vai colocar na, na snorkel, né? Na HUD da snorkel. Então você vai ter que achar. Aqui o meu é esse aqui. Então, esse vai ser nosso domínio de entrada de ar. Tem aqui as opções, né? De como você
colocar a velocidade, eu deixo em normal. E eu vou colocar uns 30 km por hora. E é só isso que eu mexo aqui. A gente vê que ele definiu a entrada de ar aqui. Pro segundo boundary, vai ser uma entrada. Pode ser um outlet também, que é uma saída, né? Não, entrada não, é uma abertura, perdão. Pode ser tanto o outlet, que é a saída, ou também a opening, que é uma abertura, né? A diferença entre um e o outro é que o outlet ele só vai aplicar como saída mesmo, saída de ar. A opening, ela deixa aberto para entrar ou sair. Eu acho que é mais realista, porque pode também ter um pouco de entrada de ar pelas nossas aberturas, né? Então é algo a se levar em conta. A gente vai ter que, como a minha caixa é um pouquinho mais complexa, ela tem furo dos dois lados, eu vou primeiro achar o furo desse lado, que é, acho que eu acabei de passar, é esse F532. Com isso, eu vou achar agora os desse lado, que são esses aqui. Agora então eu vou selecionar todos eles. Esse. E o F532 555, que é aquela. Dá um OK. Então tá tudo selecionado. E aqui a gente pode colocar uma pressão, né? Uma pressão relativa. Eu geralmente coloco uma T mesmo. Não, OK. Só que a gente precisa mexer aqui. A gente também vai ter que criar mais um domínio, que é para a parte dos sólidos, né? Então o domínio 2 vai ser sólidos. Daí aqui a gente vai mudar para Immersed Solid, que é a diferença do Solid para o Immersed Solid é que o Immersed Solid ele está dentro de um fluido, né? Então ele está imerso num fluido. A gente seleciona as duas polias, né? S, então OK. E é isso. Então OK aqui. Deixa eu dar uma olhada só. Não, eu também esqueci. Pra você fechar, é só você dar 2 cliques que você abre de novo. Mas aqui, em vez de stationary, que é parado, ele tá, na verdade, rotacionando, né? Porque ele vai estar girando lá dentro. Daí aqui você pode colocar a velocidade, né? Tanto em radianos por segundo, como também revoluções por minuto e revoluções por segundo, né? Geralmente você usa revoluções por minuto, né? Que é o RPM, né? Então, você pode ver que o meu... você vai usar um dos vértices aqui, né? Para definir a rotação, né, da polícia. Então você pode ver que as minhas polias estão para frente aqui, né? Então elas estão no eixo Z. Então se eu colocasse no eixo X, elas girariam tipo assim. Não, a gente quer que elas girem tipo normal, né? Assim como elas têm que ser. Eu vou colocar para elas girarem também menos, porque elas giram no sentido anti-horário. Então, aqui você decide a velocidade que elas vão girar, né? Eu vou colocar uns 2000, que 2000 é bom, 2000 RPM, e dá um OK. Pode ver que ele definiu.
Ah, a última coisa que a gente vai alterar aqui nessa etapa é aqui no Solver Control. Você dá 2 cliques nele e aqui você pode definir quantas interações vai ter na solução. Geralmente é bom você deixar 100 ou até mais, dependendo do nível da simulação que você quer fazer, da precisão dela. Pro vídeo aqui mesmo eu vou deixar só umas 25 para ser mais rápido de solucionar. E só assim, algo mais visual, assim, não é algo que eu vou fazer uma análise. E ele tem mais várias opções aqui, né? Eu não mexi em nada, mas você pode dar uma olhada também. Enfim, eu vou dar um apply. Então, ele ficou com as iterações, né? E um aqui. A partir disso, você já pode fechar aqui o setup, né? E vir pro para a solução, né? Para o solver mesmo. Aqui é a solution. Você vai editar ela. Eu me esqueci de uma coisa. É bom você salvar antes, porque daí ele já cria uma pasta para você com tudo bonitinho, com o nome da pasta e os arquivos que vai ter nela. Então, eu vou salvar como. Vim aqui em documentos, criar uma nova pasta. Vim colocar o nome CVT vídeo, abrir e salvar como CVT vídeo também. Agora a gente pode ir para editar mesmo. Ok. Você pode colocar Double Precision, né? Que ele vai fazer uma solução melhor. Mas eu não vou colocar aqui agora, né? Por muito tempo mesmo, né? Eu vou só dar um start e vou dar um. Se der o start, ele vai começar a equacionar, né? Vou mostrar aqui. Essa parte vai demorar um pouquinho, né? Vai depender, na verdade, do, do quanto seu computador é bom, mas pra mim não costuma demorar muito, geralmente. E daí o que ele tá fazendo aqui? Basicamente essas linhas vermelhas elas estão indicando se a massa está se conservando, né? Então, RMSP mass. O V e o W é basicamente os eixos X, Y, Z. E ele está daí calculando a estabilidade de cada um deles. Então, quando eles estão indo junto, é um bom sinal. Aqui ele já está no step 22, 33 agora. Então foi bem rapidinho, porque eu coloquei os 25, né?
Mas se eu colocasse 100 Bull Precision, ele ia ser bem mais demorado. A partir daqui, você dá um OK. Você pode fechar essa tela se quiser, ou você pode fazer uma análise aqui. Ele dá os indicadores, né? A temperatura, turbulência, viscosidade, velocidade. Você pode fazer também uma análise disso tudo. Enfim. Aqui, a partir de agora, quando você fecha o Solution, você vai ter já os resultados disponíveis. Então você vem aqui, editar, né? Você pode ver que você tem o fluido, os sólidos. Eu geralmente deixo só o sólido aparecendo. E aqui você ainda não tem nada para mostrar, na verdade. Então você tem que criar a interação dele para mostrar. O que você tem que fazer? Então você vem aqui em cima e Streamline. Você dá um OK. E você coloca o domínio como o domínio. Você vai deixar o meu, mas o boundary, você coloca a entrada dele. É o boundary 1, né? E aqui é quanto de linhas você vai querer. Então, vou colocar 50 e dar um apply. A partir aqui ele já mostra pra gente como que tá, né? Você pode colocar mais, pode colocar 100 linhas. Deve mostrar ainda mais coisa, né? Aqui você pode também colocar como a maneira como que elas vão aparecer, né? Que aqui elas estão igualmente espaçadas, né? Mas pode colocar como esse rectangular grid e aí alterar mais coisa. Eu não sei exatamente como que isso funciona, então eu deixo ela em aquele space e coloco só o número de linhas que eu quero mesmo. Dou um apply. A gente daí analisa aqui como que tá o comportamento, né, do nosso fluxo de ar a partir disso. Você pode mudar a cor, enfim. Você também tem que fazer uma segunda coisa. Pode fazer, né? Não é realmente necessário, mas você pode vir aqui em contor e colocar para mostrar no boundary 2, né, que são as saídas. Pode colocar tipo pressão, temperatura. Vou colocar para mostrar a temperatura com que daí mostra aqui, né? Como que tá. Pode colocar no boundary 1 para ver também. Pode colocar tem duas coisas, você abre aqui e seleciona dois ao mesmo tempo. Então, a partir daqui você vai fazer essa análise também, né? Turbulência, velocidade, pressão. É que pressão ela não vai alterar porque meio que você colocou. Eu defini como 1, né? Então ele tá no verdinho que é 1, né? Então, naquela etapa lá, você definiu ela como uma pressão constante. Bom, pra, como que você faz para você ver a simulação em si, né? Ela funcionando. Você tem que vir aqui em Animation. Você seleciona a stream, né, que você quer, que no caso é nenhuma, a única que a gente definiu, e coloca para rodar, né? E a partir daqui a gente tem a simulação rodando. Essas bolinhas aqui representam o ar entrando, como que se comporta, né? Você pode deixar ela mais rápida ou mais lenta. Aí vai de você, né? Do que você quiser. Geralmente deixa ela mais ou menos assim. E se você quiser salvar, você só vem aqui em Save. Tira esse loop aqui eterno. Dá um Save Movie. E daí ele vai gerar a simulação CFX, né? Ponto, WMV nessa pasta de documentos. Você pode alterar o caminho também ficando aqui. Mas dá pra deixar assim. Opa, dá pra deixar assim. Aqui é formato do vídeo. Eu deixo em
nesse WMV mesmo. E depois eu só converto para MP4 na internet mesmo. Mas era isso. Bem simples de fazer quando você conhece o do software, né? O problema é quando você não tem conhecimento dele ainda. Espero que tenha ajudado. É isso. Falou.